Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, e hoje será o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de Se Takemichi não tivesse medo de lutar. Bom motivo da falta de vídeos é por causa do meu celular que acabou pifando, mas mesmo assim dei o meu jeitinho e consegui terminar esse vídeo no celular da minha mãe, e sem mais enrolações bora pro vídeo que não tá nem um pouco curto. Primeira temporada, capítulo 1. Aprendendo a lutar. Takemichi Nagaki é um jovem de 14 anos, tinha cabelos amarelos e olhos azuis, e tendo 1,75 de altura. No dia ele e seus amigos estavam num parque esperando uns garotos do 8º ano de outra escola para começarem uma briga. Akun diria: "Cara, isso é estranho, cadê os caras do 8º ano?" Pergunta o ruivo um pouco preocupado. "Todos que encontramos eram do 7º e 9º ano." Makoto diria: que tá rolando?" Se questiona um moreno de cabelo lambido. Takuya diria: "Um boicote, talvez." Responde um loiro com cabelo para trás. Yamagishi diria: "Ou talvez fugiram correndo depois que a gente chegando", diz o castanho, em ouvir forma de deboche. Makoto diria: "Isso mesmo", concorda um moreno de cabelo lambido, rindo. Akun diria: "Bem, no final, os delinquentes de Shibuya são todos uns escravocetas e uns mauricinhos mesmo, né?" Falaria o ruivo de topete em forma de deboche. Figurante diria: "El." Uma voz chama pelo grupo: "Vocês são os caras que estavam atrás dos moleques do 8º ano." Um grupo de 7 pessoas, mais velhas que eles, os abordam. Os amigos do Takemichi olham assustado, enquanto o mesmo range os dentes, enfurecido. "Esses filhos da putas", pensa o garoto, "esses caras são os problemáticos do 9º ano. Eles são barra pesada para o meu pessoal." Pensa a Nagaki, rangendo os dentes. Kiyomasa diria: "Aqueles pivetes estão numa excursão escolar." Diz o aparente líder do grupo, enquanto acende um cigarro: "Então, fiquem aí." Yamagishi diria: "Vocês são do 9º, não é?" Começa o castanho: "A gente vai explicar a situação pro líder do 9º. Masaru-kun." Após Yamagishi terminar, o grupo os olha gargalhando, deixando os amigos de Takemichi confusos. "É mesmo, o Masaru é só uma putinha, fica se gabando pra mim só porque era mais velho", pensa a Nagaki, se enchendo de raiva. Figurante diria: "O Masaru?" Pergunta um dos do grupo, gargalhado: "Ei Masaru?" Masaru diria: "Ah sim, eu posso te ouvir sem gritar", responde o moreno. Figurante diria: "Vai comprar um suco pra gente, Masaru?" Diz berrando no rosto do garoto, deixando os amigos de Takemichi ainda mais confusos. Masahiro diria: "E o dinheiro?" Pergunta o moreno. Figurante diria: "Ah, um soco desse vale 100 ienes, quer levar uns 10 desse?" Ameaça o delinquente. Masahiro diria: Não, pode deixar que eu pago", responde o moreno, saindo do local. Após isso, a briga se inicia com os figurantes dando uma surra a amigos do Takemichi que cairia no chão de joelhos. Enquanto isso, Kiyomasa e Takemichi estavam numa luta até que equilibrada. Kiyomasa desferiria um soco acertando o rosto do Takemichi em cheio, que cuspe um pouco de sangue, mas logo se recompõe e desferia uma joelhada no bucho do Kiyomasa, que cuspe seu cigarro junto de sangue. Kiyomasa diria: "Maldito, eu vou te matar." Figurante: "Me deu meu bastão." Falaria o bafo de câncer. Takemichi diria: "E, não se garante no soco, não é, seu bafo de câncer?" Indaga o loiro com um sorriso no rosto. "Cala a boca, maldito!" exclama o bafo de câncer, desferindo uma bastãozada na cabeça do loiro, que seria acertado em cheio na cabeça, caindo no chão muito ferido. Pensamentos do Takemichi: "Merda, achei que a luta ia ser fácil e esqueci de trazer meu taco de ferro." Falava consigo o loiro antes de desmaiar pela forte pancada. Após isso, os amigos do Takemichi o pegariam e sairiam do local, levando Takemichi até o hospital, com o loiro demorando um dia para se recuperar. Depois de se recuperar, Takemichi iria até um local que ensinava artes marciais, se encontrando com um homem na porta do local. Um homem diria: "O que quer aqui, garoto?" Pergunta o homem, que aparentava ter mais de 26 anos. Takemichi diria: "Desculpe incomodar, mas eu gostaria de falar com o dono do local." Responde o loiro com olhos azuis. O homem diria:
Está de frente com ele, agora me fale o que quer comigo. Pergunta o homem. Takemichi diria. Eu gostaria de aprender a lutar, e pelo que dizem aqui ensina a lutar vários estilos de luta como karatê, jiu-jitsu e taekwondo. Responde o loiro de olhos azuis. O homem diria. Certo, você parece forte, mas você vai ter que me mostrar tudo o que sabe. Vamos entrar. Fala o homem entrando dentro do local junto do Takemichi, com ambos se encontrando, com um garoto de cabelos loiro com alguns detalhes em preto. O homem diria. Esse é Matsuno Shifuyu. Ele é um dos meus melhores lutadores, se conseguir derrotá-lo eu posso te treinar. Fala o homem com um sorriso no rosto. Takemichi diria. Tudo bem, não tenho problemas com isso. Fala o loiro de olhos azuis, tirando seus sapatos e entrando de encontro. Shifuyu diria. Para ter conseguido pelo menos entrar aqui, você deve ser forte. Bom, meu nome é Matsuno Shifuyu e espero que tenhamos uma boa luta. Falaria o loiro de olhos verdes. Takemichi diria. Digo o mesmo para você. Indaga o loiro de olhos azuis. Homem diria. 3, 2, 1 podem começar a luta. Branda o homem jogando seu antebraço para frente. Shifuyu começa indo para cima de Takemichi, desferindo alguns socos com o Anagaki, se defendendo fechando seus braços em formato de X. Takemichi se irrita e desfere um socão de direita, mirando o rosto do Matsuno que facilmente se desvia e por estarem muito próximos o Matsuno aproveita e acerta um gancho de direita no queixo do Anagaki o mandando para trás. Shifuyu diria, é só isso que você tem? Pergunta o loiro de olhos verdes, com um sorriso confiante no rosto. Takemichi diria, estou apenas começando. Retruca o loiro de olhos azuis, com um sorriso no rosto. Takemichi avança, desferindo uma joelhada, mirando a barriga do Shifuyu que coloca seus braços na frente se defendendo, porém ele acaba se distraindo e toma um socão de esquerda na cara, desferido pelo Anagaki que manda um Matsuno pro chão. Takemichi diria, é só isso que você tem? Pergunta o loiro de olhos azuis, com um deboche na voz. Shifuyu diria, posso fazer isso o dia todo. Retruca o loiro de olhos verdes, indo para cima do Anagaki e desferindo um potente soco na cara do Takemichi que o manda pro chão. Takemichi se levanta irritado e iria na direção do Shifuyu que desfere um soco, mirando o rosto do Anagaki que por pouco se esquiva e segura o pescoço do Matsuno aplicando um mata-leão. O Matsuno se finge de desmaiado e o Anagaki o solta, porém Shifuyu segura o braço do Takemichi e o arremessa no chão. Shifuyu aproveita isso e desfere um chute, mirando o rosto do Anagaki que se defende e num movimento rápido aplica uma rasteira no Matsuno que seria jogado no chão. Takemichi se joga em cima do Shifuyu tentando desferir um soco, mas o Matsuno seria mais rápido acertando um chute no peitoral do Anagaki que seria jogado para trás. Ambos logo se recompõem e se levanta ficando um cara a cara com o outro e ambos estavam com um largo sorriso em seus rostos. Shifuyu diria, que foi já cansou, hein? Perguntaria ao loiro de olhos verdes. Takemichi diria, é como você disse, eu posso fazer isso o dia todo. Retruca o loiro de olhos azuis. Ambos iriam um na direção do outro, com ambos se acertando no rosto, com um potente soco, porém mesmo, com dor ambos se levantam e se atacam novamente. Shifuyu avança e tenta acertar um chute na cara do Takemichi que se defende, sendo arrastado um pouco para trás. Takemichi se recompõe e desfere um chute, mirando a barriga do Matsuno, que coloca seus braços na frente em formato de X, assim conseguindo se defender. Shifuyu desfere um socão, mirando o rosto do Takemichi que segura o braço do Matsuno e desfere um soco usando a mão livre, porém o loiro de olhos verdes também usa sua mão extra para se defender. Ambos logo se recompõem e Takemichi desfere um chute na cara do Shifuyu, que ao mesmo tempo desfere um soco no rosto do Takemichi, assim ambos caem no chão muito feridos. Homem diria, vocês lutarão bem, garoto, amanhã começamos o seu treinamento. Indaga o homem olhando para o Anagaki. Ah, é mesmo que falta de educação, me chamo Akuji, mas a partir de agora me chame de Sensei. Takemichi diria. Certo, Sensei, eu me chamo Anagaki Takemichi, mas pode me chamar de Takemichi. Exclamaria o loiro de olhos azuis. Akuji diria. Shifuyu e Takemichi, vocês dois estão dispensados.
Indagaria um moreno mais velho. Após sair do local, Takemichi iria até a casa de sua namorada para vê-la. Takemichi chega na porta da casa de sua namorada e aperta a campainha. Com uma garota de cabelos castanho claros aparece. Hinata diria: Takemichi-kun, o que está fazendo aqui? Pergunta a castanha um pouco surpresa. Takemichi diria: eu apenas queria ver a pessoa que eu amo nesse mundo, ou seja você. Indaga o loiro beijando a castanha que fica muito corada, mas retribui. Hinata diria: idiota. Fala a castanha, com um cara de raiva, mas ao mesmo tempo muito fofa. Takemichi diria: você é muito fofa. Exclama o loiro deixando a castanha ainda mais corada. Desculpe, mas já preciso ir, pois já está muito tarde, mas amanhã eu te vejo, minha namorada fofinha. Continua Takemichi, que agora beija a testa da castanha e depois iria até as escadas começando a descê-la. Hinata diria: até amanhã, Takemichi-kun. Exclamava a castanha acenando na direção do loiro. Takemichi anda até um parque com alguns brinquedos de criança e senta num balanço. Como que eu consegui arrumar uma namorada tão fofa e bonita quanto a Tachibana Hinata-san? Pensa Takemichi, com um sorriso no rosto. Um pouco mais ao lado dele, um assalto a uma criança acontecia, barulhentos pra cacete, pensa o Anagaki, se levantando do balanço e anda até a fonte do barulho. Ei! Chama Takemichi, já próximo de um dos assaltantes. Cala a porra da boca. Anagaki dá uma ajoelhada na boca do estômago de um dos garotos e, logo em seguida, um soco no maxilar. O assaltante cai no chão e Takemichi pega uma garrafa e a quebra, apontando para os outros dois comparsas. Se vocês não saírem daqui, eu mato vocês. Anuncia Anagaki, com ódio e total confiança em seu tom de voz. Sim, senhor. Nos desculpe o incômodo. Diziam os dois comparsas, carregando o colega. Takemichi olha para a criança que estava sendo assaltada. Era uma criança de cabelos pretos no corte social, com olhos verdes, vestindo uma roupa escolar com uma bolsa em seu ombro esquerdo. Takemichi joga a garrafa fora e caminha novamente até o balanço. Takemichi diria: vai pra casa, pirralho, diz o loiro de olhos azuis enquanto se senta. Não tô, diria. Ó. Obrigado, diz a criança um pouco embaraçada. Takemichi respira fundo e olha para ele. Takemichi duro. Olha, garoto, quando alguém como eles vierem te encher o saco de novo, só tente fugir ou de o que eles estão pedindo. Responde Anagaki de maneira séria: a gente deu pura sorte que eram só uns pé rapado. Naoto diria: certo, senhor. O menino fala, se colocando em posição de sentido. Takemichi diria: mas aí, qual é seu nome? Pergunta o Anagaki, olhando para a criança. Naoto diria: Tachibana Naoto, responde deixando Takemichi surpreso. Naoto senta no balanço ao lado de Anagaki e fica olhando pro chão. Takemichi diria: então você é o irmãozinho da Tachibana? Pergunta o Anagaki, ainda surpreso. Por que não disse logo? Não tô, diria. Sim, eu tenho uma irmã mais velha, responde a criança. Mas ei, senhor, qual é o seu nome? Takemichi diria: meu nome é Anagaki Takemichi, mas para de me chamar de senhor, eu só sou um ano mais velho que você. Fala o loiro com olhos azuis. Naoto diria: você é amigo da minha irmã? Pergunta o Tachibana. Takemichi diria: na verdade eu sou o namorado dela. Responde o loiro deixando Tachibana um pouco surpreso. Takemichi diria: você gosta da sua irmã? Pergunta o Anagaki olhando para o céu. Não tô, diria. Claro que não. Responde o Tachibana gritando: ninguém gosta dela. Takemichi diria: é mesmo? O Anagaki sorri perante a ingenuidade do garoto. Cuida dela, certo? Diz, deixando o Tachibana confuso: eu amo a sua irmã. Eu amei ela tanto que era como se nada mais existisse, e eu lembrei disso hoje. Naoto fica ainda mais confuso e olha para o Anagaki. Foi mal, você não deve estar entendendo nada, né? Diz Takemichi, rindo levemente. Eu conto com você. Termina o Anagaki estendendo sua mão ao Tachibana, que mesmo sem entender retribuiu o aperto.
Uma luz branca de forma na mente de Takemichi e ele veria algumas visões, que seriam ele do futuro caindo numa estação de trem e ainda sendo atropelada por um carro. Naoto diria: Nagaki-san, o senhor está bem? Pergunta o Tachibana, fazendo Takemichi voltar a si. Takemichi diria: sim, eu estou bem, até logo. Responde o Nagaki saindo do parque. Mente do Takemichi: o que diabos foram aquelas visões? Há que saber, eu penso nisso depois. Primeira temporada, capítulo 2, revanche contra o Kiyomasa. Após sair do parquinho, Takemichi iria até sua casa e ficaria pensando sobre aquelas visões até que ele dormiria, e mesmo assim ele sonhava com aquelas duas visões em forma de pesadelo, com ele mais velho o chamando de fraco e de inútil e dizendo que ele nunca mereceu amor da Ina. Takemichi acordaria no dia seguinte muito assustado com o pesadelo que teve, mas decidi deixar pra lá, com o Nagaki se vestindo e indo em direção à escola. Hinata. Takemichi com um bom dia. Falaria a ruiva se aproximando do Nagaki e o tirando de seus pensamentos. Takemichi. Oi Ina, tudo bem? Perguntaria ao loiro falsificado de olhos azuis. Hinata. Sim, eu estou muito bem, e você? Responderia a ruiva fazendo outra pergunta. Takemichi. Eu estou bem, mas uma pergunta. Você vai fazer alguma coisa hoje à noite? Pergunta o loiro falsificado de olhos azuis, deixando uma ruiva um pouco corada. Hinata. Não farei nada. Por quê? Perguntaria a ruiva, já tendo uma dica do que poderia ser. Takemichi. Ina, você aceita sair em um encontro comigo? Sinto que estamos muito separados ultimamente e queria ficar um tempo com você. Pergunta o loiro falsificado de olhos azuis, deixando a ruiva muito corada. Hinata. Claro. Seria muito bom ficar um tempo com você. Responderia a ruiva corada e com um sorriso no rosto. Após isso, Takemichi se encontra com seus amigos, que ficariam um pouco surpreso, já que Takemichi não estava usando seu topete. Em vez disso, ele estava com seu cabelo para baixo com uma mecha ficando no meio. Makoto. Por que você está sem o seu topete? Pergunta o moreno com cabelo lambido. Takemichi. TSK, aquele cabelo era ridículo, fora que o loiro não combina comigo. Estou até pensando em voltar para o meu cabelo preto. Responderia o loiro falsificado de olhos azuis. Yamagishi. Então com o que foi que você queria falar com a gente? Pergunta o garoto de cabelos castanhos claros. Akun. Bom, Kiyomasa me mandou a lista das lutas de hoje e disse que o Takemichi irá lutar contra alguém de uma escola vizinha. Falaria ao ruivo com um olhar sério. Takemichi. De boa, esse cara não vai nem durar um minuto contra mim. Exclamaria o loiro falsificado de olhos azuis. Após a aula, Takemichi e mais um figurante estavam no ringue, com o narrador começando a luta, com o figurante atacando com um soco. Porém o loiro falsificado facilmente se esquiva. Takemichi logo desfere um chute no queixo do figurante, o deixando atordoado, e num movimento rápido acerta um chute giratório no rosto do figurante, assim o nocauteando. Após algum tempo, todo mundo é mandado ir embora por um voz à distância. Parabéns, Takemichi. Dizia um garoto de olhos arregalados com um cigarro na boca. Mandou bem, não é, Kiyomasa? Ele Nagaki reconhece o grupo no momento que os vê. Esse filho da puta, Kiyomasa, mais ataca o líder da escola Shibuya, e ele mandou bem. Mas o pivete que tava contra ele, nem sei por que tava numa luta clandestina, dizem deboche. Bem, como você ganhou, pode ir embora. Não me faça olhar pra essa sua cara mais. Takemichi então sairia do local, indo até sua casa e se vestiria, colocando uma regata branca e uma jaqueta preta por cima, uma calça jeans preta e um sapato vermelho da Nike. O Nagaki iria até a casa da Ina, se encontrando com a mesma, que estava com um vestido vermelho e uma sapatilha preta, além de maquiagem. Mas como eu não sei de nada disso, é melhor eu não falar nada. Takemichi, você está maravilhosa. Falaria o loiro falsificado de olhos azuis quase babando. Hinata, você também está maravilhoso. Responderia a ruiva ao elogio do Nagaki. Após isso, Takemichi levaria a Tachibana até um festival da cidade, com eles tendo um encontro normal, indo em vários brinquedos e em algumas lojas para comprarem roupas.
No fim do encontro, Takemichi leva Ina até um local que depois de alguns instantes começaria a aparecer vários fogos de artifício. Aproveitando a oportunidade, Takemichi seguraria a ruiva pela cintura e num momento rápido, ele atacaria a boca da Tachibana usando sua língua com a mesma, também usando sua língua, e os dois começando a fazer um beijo calmo mais excitante. Depois de alguns minutos, ambos se separaram por falta de ar, com uma corrente de saliva se formando entre as bocas dos dois. Hinata, Takemichi-kun, você realmente beija muito bem. Falaria a ruiva com um sorriso no rosto. Takemichi, você também beija muito bem, Ina-san. Responde o loiro falsificado de olhos azuis. Após essas falas, os dois se beijam novamente, mas agora era um beijo muito selvagem e rápido, e novamente ambos se separam por falta de ar. Depois disso, Takemichi levaria Ina para sua casa e depois iria para sua casa. No dia seguinte, Takemichi estava indo novamente para a escola e se encontrando com seus amigos como de costume. Akun, vai ter outra luta daquelas hoje, Kiyomasa acabou de me ligar, diz o ruivo de Moicano, com o rosto sério. E ele falou que quem vai lutar é o Takuya. Takemichi fica surpreso e irritado. Mente do Takemichi, sem chance. O corpo do Takuya é fraco. Pensa o Anagaki, irritado. Takuya, ok, responde o loiro de longos cabelos com a cabeça baixa Makoto. O Takuya não é bom em brigar. Alerta o moreno de cabelo lambido. Yamagishi, isso é impossível para ele. Diz o castanho claro. Ambos muito preocupados com o amigo Akun. Diz isso pro Kiyomasa-kun. Diz o ruivo de Moicano cortando os dois. Takemichi, você pode ir? Preocupado, pergunta o loiro falsificado de olhos azuis. Akun, se eu pudesse iria no lugar dele, responde o ruivo de Moicano, sério. Takuya. Takemichi, se pronuncia o loiro, se aproximando de seu amigo de infância, assista a minha luta. Diz com um sorriso no rosto, eu vou me vingar por você. E, se eu ganhar, você me paga um jubon, beleza? Takuya encosta seu punho no peito de Takemichi. Takemichi, Takuya, diz o loiro falsificado de olhos azuis, enquanto Takuya se afasta dele. Akun, faça o seu melhor, Takuya, orienta o ruivo de Moicano, preocupado. Makoto, você não pode perder em determinação. Diz o moreno de cabelo lambido também preocupado. Takuya, beleza galera, responde o loiro com longos cabelos. Enquanto eles saíam da sala e andavam pelos corredores, Takemichi fica um pouco para trás. Mente do Takemichi. Eu achava que eles eram uns idiotas, mas, no final, eles até que são legais. Eu tenho bons amigos, pensa Anagaki, começando a acompanhar o grupo. Já dentro do ringue, gritaria insuportável irritava Takemichi, narrador. Olá senhores! Grita o apresentador, como estava no e-mail. Os competidores são Sakura, da escola Kojima. Coadjuvante 1. Ei seu idiota, não grite isso! Grita alguém da plateia, você não está se animando demais, pirralho. Se perder, prepara esse seu cu. Outro alguém da plateia diz, narrador. Yamamoto da escola Mizuo. Apresentador, apontando para Takuya, grita o apresentador. Coadjuvante 3. Mata ele, cabelo de menininha. Grita alguém da plateia. Coadjuvante 5. Mostra o que você tem, Takuya, eu apostei 500 ien telespectador em você. Outro grita, narrador. As chances são de 4 a 6 a favor de Kojima. Grita, novamente, o apresentador coadjuvante lutador. Cai pra dentro, eu vou te partir em dois. Ameaça Sakura, em posição de luta. O vento passa por eles, deixando todos quietos. Kiyomasa acende seu cigarro. Kiyomasa, comecem. Diz o mais ataca. Mas a voz de Takemichi é escutada do topo da arquibancada. Takemichi, parem essa porra aí! Grita o Anagaki caminhando em direção à multidão. Coadjuvante 7. Não é o cara que arregaçou o Kiyotaka? Pergunta alguém da plateia, em sussurros para outro. Sim, é ele, falaria o outro coadjuvante. Takemichi, cês não tão cansados desse mesmo tipo de merda todo dia? Pergunta Anagaki com um olhar desafiador para Kiyomasa, que tal dar uma mudada?
Um sorriso raivoso surge no rosto de Takemichi. Por causa desse filho da puta, minha vida foi uma merda, pensa a Nagaki, enquanto sorri com raiva. Eu vou dar a merda do troco. Takemichi caminha para próximo de Kiyomasa. Takemichi, que tal, um escravo versus rei? Não seria mais divertido? Pergunta o Anagaki, aos gritos, recebendo gritos positivos de volta. Então, o que me diz, Kiyomasa-senpai? Se eu vencer não sigo mais nenhuma de suas ordens. E se você vencer eu serei seu escravo para sempre. Mente dos amigos do Takemichi. Takemichi, você está insano. Pensa Takuya, Akon, e Anjishi Makoto Kiyomasa. Que? Pergunta Kiyomasa, com raiva. O mesmo respira e se levanta, só não se arrependa depois. Ambos desceriam até a arena com Kiyomasa indo na direção do Takemichi, desferindo um soco que seria facilmente defendido pelo Anagaki. Após defender o soco, Takemichi num movimento rápido acerta um chute na perna do Kiyomasa, assim o desequilibrando. Mente do Takemichi. Pronto, desequilibrei, agora é só usar o movimento que aprendi com o Shifuyo. Pensa o Anagaki indo na direção do Kiyomasa. Em um movimento rápido o Anagaki desfere um chute na horizontal acertando a cabeça do Kiyomasa da esquerda para direito, fazendo o bafo de câncer cair no chão e cuspir seu cigarro junto de sangue. Kiyomasa, maldito, coadjuvante 2 me dá meu bastão. Falaria o bafo de câncer pegando seu bastão. Takemichi, se é assim, Yamagishi me traz o meu taco de ferro. Exclamaria o loiro falsificado de olhos azuis, olhando pro seu amigo de óculos. Takemichi e Kiyomasa pegariam suas armas, com o bafo de câncer desferindo um golpe na vertical, tentando acertar a cabeça do loiro, que usando um movimento rápido destruiria o bastão de Kiyomasa, que ficaria muito assustado. Aproveitando essa chance, o loiro desfere um golpe na vertical, acertando a cabeça do Kiyomasa, que seria jogado pro chão com a cabeça sangrando. Quando Takemichi iria começar os espancamentos, ele ouviria alguns passos seguidos de alguns coadjuvantes dizendo: "Bom trabalho, capitães." Takemichi se viraria dando de cara com Milei e Draken, ficando um pouco assustado com a aura que ambos emanavam, e por ver os coadjuvantes se curvando, o loiro acaba fazendo o mesmo. Primeira temporada, capítulo 3. Meu escravinho. Você atraiu uma baita plateia, não é? Uma voz grossa é escutada por Takemichi, em suas costas, e, de repente, todo mundo se curva e fica em silêncio. Takemichi olha para trás, e vê um homem alto, com os lados do cabelo loiro raspados, tendo só cabelos no meio da cabeça, uma longa trança e uma mecha, que fica caída ao lado do olho esquerdo. No lado direito de sua cabeça, uma tatuagem preta de um dragão. Seus olhos eram escuros. Ele veste a camisa escolar por baixo de uma camisa oversize preta, com detalhes em brancos, sua calça era preta e ele calçava uma botina que chegava perto da batata da perna. Takemichi, quem é ele? Pensa o Anagaki, soltando a cabeça de Kiyomasa e ficando de pé. Você fez uma bagunça e tanto na cara do moleque aí, diz o homem, enquanto se aproxima. Akon. Uma trança loira, uma tatuagem de dragão na cabeça. Esse é o vice-líder da Tokyo Manji. Diz o ruivo à distância, Ryugu Jiken, também, conhecido como Draken. Atrás de Draken, tinha uma garota baixinha de cabelos loiros com a franja amarrada atrás da cabeça. Ela usava o mesmo uniforme que o Draken, com uma blusa preta por cima de sua roupa escolar, que fica presa em seu ombro. Em seus pés ele calçava um chinelo, seus olhos, também, eram escuros. Ele comia um pequeno bolinho enquanto se aproxima. Ei, Kenshin, dizia a garota baixinha atrás de Draken. Draken? Não me chame assim, Melissa. Exclamaria o loiro reclamando do apelido que a mais pequena tinha lhe chamado. Melissa, Eudorayaki acabou, falaria a loira, alertando o loiro que seu bolinho acabou. Akon, Makoto e Takemichi olham confusos. Takemichi estava em pé, com a coluna levemente curvada pelo cansaço. Akon, o que aquela garota tem? Pergunta o ruivo um pouco confuso. Makoto, ela não consegue ver o peso da situação? Questiona o loiro de cabelo lambido. Coadjuvantes. Bom trabalho, presidenta. Gritam todos que estavam curvados. Takemichi.
Nem fudendo, essa garota é. Falaria o loiro falsificado antes de ser interrompido por Akon. Akon, ela é a famosa Melissa, a líder da Toman. Diz o ruivo, bastante surpreso e amedrontado pela presença da loira. Kiyomasa, nesse meio tempo, se levanta, deixando Takemichi surpreso. Ele mal se curva e começa a falar Kiyomasa. Bom traba, ele é cortado por um chute de Draken que o faz cuspir sangue e se curvar melhor que antes. Draken, Kiyomasa, desde quando você é tão importante? Pergunta o Ryuguji, irritado. Melissa passa pela situação e chega até Takemichi. Melissa, qual é o seu nome? Pergunta Asano, olhando nos olhos de Anagaki, com uma voz ameaçadora. Takemichi, Anagaki Takemichi, responde com uma voz cansada pela luta que teve há poucos segundos atrás. Melissa, entendo, Takemichi, falaria a loira de olhos negros, pronunciando o nome do Anagaki de forma errada o deixando confuso. Draken, foi isso que a Melissa falou, então isso é o certo, não é Takemichi? Pergunta o loiro alto ao longe, apenas observando a conversa dos dois. O cansaço faz Takemichi cair com as nádegas no chão. Melissa se aproxima e segura a cabeça do garoto usando sua mão esquerda. Melissa, que sadismo e força bruta. Você é mesmo um estudante do colegial? Pergunta a loira, com um grande sorriso em seu rosto. Certo, Takemichi, a partir de hoje, você será o meu escravinho. Frase essa, que deixa o Anagaki um pouco corado e confuso. Após isso Melissa solta a cabeça do Anagaki e se vira para Kiyomasa, que ainda se mantinha de pé. Melissa, foi você que organizou esse clube da luta? Perguntaria a loira de frima séria e caminhando casualmente, até Masataka. Kiyomasa, S. Sim, responde o bafo de câncer, antes de levar um chute na mandíbula pela perna flexível da líder da Tokyo Manji. Antes de Masataka cair no chão, Melissa segura seus cabelos. Melissa, e quem caralhos é você? Pergunta a loira socando o rosto de Kiyomasa algumas vezes antes de jogá-lo no chão coadjuvante 1. Kiyomasa. Fala um dos amigos de Masataka. Asano coloca sua perna direita em cima da cabeça do delinquente, que ele havia acabado de espancar, e olha para Draken. Melissa, vamos para casa agora, Kenshin. Pergunta a loira de olhos negros, com um sorriso amigável no rosto. Lutas ilegais são idiotas, diz Asano do meio, saindo do local. Draken, não faça coisas para arruinar o nome da Toman, fala Ryuguji logo em seguida, acompanhando sua líder. Melissa para por alguns segundos e olha para Nagaki, que estava confuso com a situação. Melissa, Takemichi, te vejo mais tarde, diz a loira, voltando a caminhar ao lado de Ken, mas antes ordena a todo mundo ir embora. Após algum tempo, Takemichi já havia saído do local com seus amigos. Takemichi, aquele garota, ela era o chefe da Toman, Sano Melissa. Pensaria o Anagaki, modelando um quebra-cabeça em sua mente. Antes que ele percebesse, Yamagishi e Makoto estavam em sua frente, o olhando com olhos cheios de brilho. Yamagishi e Makoto, você foi irado, Takemichi. Eu fiquei muito emocionado. Brandam em uníssono, deixando Anagaki confuso. Você também chamou a atenção da invencível Melissa. Que mesmo sendo uma garota nunca perdeu uma luta para nenhum garoto. Grita o castanho claro com os olhos brilhando. Você é incrível, Takemichi. Indaga o moreno de cabelo lampido. Mas o que foi aquilo? Você agora é o escravinho da comandante, é? Perguntam os dois em uníssono e com dois olhares maliciosos. Takemichi, calem a merda da boca. Branda o loiro falsificado um pouco corado e indo na direção de Akon, que estava mais isolado. Anagaki finalmente percebe a situação. Antes sua mente estava imersa em ódio por Kiyomasa. Quando ele encontrou Draken e Melissa, sua mente estava em branco. Takemichi, eu fui notado por aquela monstra da Melissa. Uma peça do quebra-cabeça foi encontrada, pensa Takemichi, com um pequeno sorriso. Mas, por algum motivo, eu acho que esse quebra-cabeça de 50 peças vai aumentar. O Anagaki tem seus pensamentos pausados pela dupla à sua frente, imitando Melissa e Draken. Takemichi apenas dá uma curta risada e seus amigos ficam imitando Melissa e Draken. Akon, eles são uns idiotas, não?
Pergunta o ruivo de tupete, se sentando ao lado de Anagaki, sorrindo. Mas, fazia um tempo que eu não via esses dois falarem coisas idiotas, completa o ruivo, fazendo Takemichi rir e concordar com o amigo. Akun abaixa a cabeça e apoia seus braços em suas pernas e diz: Takemichi, eu estava pensando em esfaquear o Kiyomasa-kun. A afirmação deixa Anagaki surpreso. Porque, as coisas que ele nos fazia passar, como ele nos tratava, era como se fôssemos ser escravos para sempre. Matar o Kiyomasa-kun era a única opção, certo? Perguntaria o ruivo de tupete encarando seu amigo. Após terminar o seu monólogo, Akun se levanta e anda alguns passos à frente para depois dizer: Obrigado, Takemichi. Foi graças à lição que você deu nele, que deixamos de ser escravos. E você foi bem legal naquela hora. Termina o ruivo de tupete. Takemichi também se levanta e sorri para o ruivo para depois dizer: Deixa disso, tu vai me fazer ficar envergonhado. Terminaria o loiro falsificado vendo o ruivo anda em direção ao resto do grupo, deixando Anagaki para trás. Takemichi, lição que você deu, né? Pensa o Anagaki, com um olhar vazio, olhando para a mão com qual bateu a face de Kiyomasa com socos. No próximo dia, Takemichi estava no caminho para a escola. A escola é muito dura. Reclama o Anagaki vendo o horário que ele estava indo. 8 horas é muito cedo, principalmente para um vampiro como eu. No meio de suas reclamações, Takemichi escuta a voz doce de Ina ao seu lado. Takemichi-kun, diz a Tachibana com um lindo sorriso em seu rosto. Bom dia sorrindo. A aparição repentina da garota o surpreende um pouco. Takemichi, bom dia Ina, responde o Anagaki, também sorrindo para a ruiva ao seu lado. Ina, que bom ver você indo para a escola de manhã, como um bom garoto. Diz a garota com um sorriso maior, fazendo um sinal de V com a mão. Vi também que você vai manter o novo estilo de cabelo, observa Hinata, mexendo no novo corte de Anagaki. Takemichi, sim, é mais fácil de arrumar assim, e quando eu tiver dinheiro vou pintar ele para cor original. Responde o garoto, tirando, gentilmente, a mão de Ina de seus cabelos. Ina, mudando de assunto, eu tenho um cursinho e logo depois treino. O que você acha de sairmos antes de eu ter que fazer isso? Pergunta a ruiva olhando na direção do loiro, com um sorriso para seu namorado. Takemichi, infelizmente não vou poder ir hoje, tenho aulas de karatê depois da aula. Mas, o que você anda treinando? Retruca o Anagaki olhando para sua namorada com um sorriso gentil em seu rosto. Ina, eu venho ficado mais forte. Diz ela, dando alguns soquinhos no ar. Takemichi, ela realmente levou a sério o lance de lutar comigo, pensa o Anagaki, sorrindo, com um leve rubor nas bochechas. Os dois conversam um pouco mais, até chegarem à escola um tempo depois. Hinata e Takemichi estavam na mesma sala, durante a aula. Anagaki pensava sobre a conversa que teve com o aperto de mão que teve com Naoto e as visões que ele teve. Após ouvir algumas reclamações do corredor de sua sala, Takemichi acaba saindo de seus pensamentos. De repente, a porta de sua sala de aula é aberta por Melissa que adentra no local. Melissa, aqui está ele. Diria a loira de olhos negros, olhando para o Anagaki, deixando o mesmo confuso. Vamos sair para brincar, Takemichi. Após isso a loira iria casualmente, atravessando a sala até chegar em Anagaki. Takemichi, que garota estranha, pensaria o Anagaki, pasmo com a situação, enquanto é arrastado para fora por Melissa. Ao chegar no corredor, ele presencia a cena de vários estudantes do terceiro ano nocauteados. Takemichi, o que aconteceu aqui? Perguntaria o Anagaki, ainda confuso, olhando para a cena e depois para o Draken. Draken, tá falando desse lixo espalhado? Eles me irritaram, responde o loiro com tamanho de poste de maneira casual. Draken e Melissa avançam um pouco no corredor e ordenam que um grupo de estudantes, que eles bateram, façam uma fila com a face em direção ao chão. Melissa, vocês colocaram muito espaço entre vocês, vai ser só mais doloroso. Alertar a loira antes dele e Ryuji começarem a pular de pessoa em pessoa.
Takemichi andava ao lado dos dois, com receio do que iria acontecer, enquanto os mesmos discutiam algo sobre outra escola. Takemichi, no final, a líder da Tokyo Manji, é mesmo uma insana. Torturar pessoas é o dia a dia para esses caras, o mesmo que lavar o rosto, pensa o loiro falsificado de olhos azuis, com medo e receio de andar ao lado dos líderes da Toman. Perto da saída da escola, um diálogo se inicia entre o trio. Draken, você tá se sentindo bem? Pergunta o loiro de olhos negros amigavelmente, colocando seu braço esquerdo entre o ombro direito e esquerdo de Takemichi. Takemichi, sim, eu tô, responde Anagaki, se sentindo impotente na presença dos dois, tentando forçar um sorriso gentil. Melissa, cê tá livre hoje, não tá? Pergunta a loira de olhos negros, olhando na direção de Takemichi. Takemichi, na verdade, não, responde o Anagaki, mas logo é cortado por Melissa. Melissa, deixa disso, vai ser divertido. Insiste Asano. Enquanto Takemichi caminhava com Draken e Manjiro, fofocas sobre ele eram escutadas pelos cantos dos corredores. Ina, para com isso exclama a ruiva chegando no local, seu rosto estava estampado muita raiva. Takemichi, Ina. Pensa o Anagaki, preocupado, enquanto a garota se aproximava dos três delinquentes. Draken. Quem é você? Pergunta o loiro de olhos negros e com o tamanho de um poste, com certa arrogância em sua voz. Antes que Takemichi pudesse falar alguma coisa, Tachibana soca a face de Manjiro. Takemichi, merda Ina. Que porra você tá fazendo? Pensa o loiro falsificado, sua preocupação estava em seus pensamentos e face. Ina, Takemichi-kun, vamos embora. Ordena a garota, puxando o braço do Anagaki e o tirando rapidamente do local. O rosto do Draken atrás deles se enche de raiva e ele iria na direção do casal Takena. Ina, você não deve seguir ordens dessas pessoas, eu vou te proteger. Exclamaria a ruiva, tentando ao máximo manter sua postura, mas o Anagaki percebe seu braço trêmulo. De repente, Draken segura o braço de Tachibana. Eu vou te matar, vadia. Branda o loiro demonstrando muita raiva. Hinata se vira e olha para Draken nos olhos só para ouvir Draken dizer: você vai simplesmente socar minha líder e falar até mais. Não me faça rir. Exclama o loiro de olhos negros e tamanho de poste com ódio, mas Ina mantém sua compostura. Ina, e aonde está a piada? Perguntaria a ruiva confrontando Draken, deixando o mesmo confuso. Vocês invadem a escola, tiram meu namorado da sala e esperem que eu fique bem com isso. Vão se fuder. Se vão fazer isso, pelo menos me levem junto. Após essa fala Takemichi cora nesse momento e Ina olha fixamente para os olhos de Ryuguji e diz: Takemichi-kun tem ficado muito machucado esses dias, e se for preciso lutar com alguém 2 vezes maior que eu para isso parar, eu não tenho nenhum problema com isso. O Anagaki cora ainda mais com a fala e Draken fica ainda mais irritado. Nesse momento, Takemichi segura o ombro de Ken, olhando para baixo, larga ela. Alerta a Anagaki, quase em um sussurro para Draken. Draken, eu acho que eu não ouvi. Branda o Ryuguji de olhos negros com muitas raiva. Takemichi, eu disse. O loiro falsificado de olhos azuis aperta o ombro de Ken com força. Pra você largar ela, seu filho da puta, falaria o Anagaki, olhando para Draken. Os olhos de Takemichi estavam vazios, mas ao mesmo tempo, transbordando ódio. Faz o que tu quiser comigo, mas tira sua mão dela, diria, lembrando da fala de Hinata. Eu vou te proteger. Hinata estava corada com a situação, mas, ao mesmo tempo, muito preocupada. Draken, com você pensa que cê tá falando, seu merda? Perguntaria ao loiro de olhos negros, com ódio na voz. Takemichi, eu não me importo com que tu é. Eu não vou abrir mão dela de novo. Takemichi pressiona o ombro de Draken com mais força, deixando-o mais alto surpreso e confuso. Melissa, eu achando que teria um novo amigo. Se pronuncia a loira de olhos negros, se aproximando do rosto de Anagaki. Como você quer morrer? Pergunta Asano, com olhos mais vazios e odiosos que os de Takemichi. Anagaki encosta sua testa na da Asano e solta o ombro de Ryuguji, tenta.
Falaria Takemichi, com um sorriso sádico para Melissa, deixando todos observando confusos e perplexos. Mas antes, ele se afasta e olha para Tachibana, desfazendo o sorriso sádico. Me prometa que vocês não vão encostar um dedo nela. Termina o Anagaki, olhando para Melissa. Melissa, eu tô pouco me fodendo pra ela. Responde a loira de olhos negros, com um olhar sério. Takemichi, então, você não vai me matar hoje. Falaria o loiro falsificado de olhos azuis, sorrindo de maneira sádica, e se colocando numa posição de luta, deixando Draken e Melissa realmente surpresos, mas Melissa faz o mesmo. Antes que alguma coisa fosse feita por qualquer lado, Melissa sorri como uma criança. Mickey, brincadeirinha. Diz a loira de olhos negros, deixando o Anagaki confuso. O sorriso sádico se desmonta pouco a pouco, assim com a posição de luta e seus olhos vazios. Takemichi, seu bobo. Eu nunca machucaria uma garota. Afinal eu também sou uma. E já fiquei na mesma situação que ela. Por isso que eu aprendi a lutar. Diria a Melissa saindo pela porta da escola, mas uma voz o para. Ina, ei! Será que eu posso ir com vocês? Pergunta a ruiva, meio tímida. Draken e Mickey olham e sorriem. Claro, por que não? Diz Melissa, Ina sorri e se encosta no Takemichi. Draken chega perto de Anagaki e começa a caminhar ao lado dos dois. Draken, ei, Takemichi, você estava tentando me ameaçar? Perguntaria ao loiro de olhos negros, deixando a Ina um pouco desconfortável. Ganhei. Sim, eu estava. Responderia o loiro falsificado de olhos azuis. Draken, você é bem sincero, né? Responde Ryuguji sorrindo. Mas eu gosto disso. Eu não vou abrir mão dela, né? Ultimamente não existem muitos homens assim. Draken termina e se afasta sorrindo, ficando lado a lado com a Melissa. Os quatro saem da escola juntos. Primeira temporada, capítulo 4. Pequeno alcoólatra e anã de jardim. Ina, Takemichi, Melissa e Draken saem da escola, com o casal um pouco atrás dos líderes da Tokyo Manji. Ina, e Takemichi-kun, quem são eles? Pergunta a ruiva de olhos da mesma cor, em sussurros. Takemi coça sua nuca e diz que são seus amigos. Tachibana, envergonhada, corre até em frente aos garotos à sua frente e se curva com seu torso. Ina, me desculpem. Indagaria a Tachibana mais velho, enquanto se curvava. Eu fiz o mal entendido, por favor, me perdoem. Takemichi sorri e caminha até ela. Melissa, tá de boa, responde a loira de olhos negros. Você sabe dar um belo soco. Continua Sano, passando a mão no local em que levou o golpe. Melissa se vira para a ruiva e diz: não tem problema fazer isso pela pessoa que você gosta. Mas não se anime demais. Indagaria a loira de olhos negros alertando a ruiva. As coisas ficaram feias se fosse alguém que revidasse. No meio do monólogo de Melissa, Anagaki se aproxima e abraça Tachibana por trás para depois dizer: obrigado, sussurra no ouvido dela, enquanto apoia sua cabeça no ombro da ruiva, a deixando ainda mais envergonhada. Melissa, e você? Asano olha para Anagaki, cuide bem dela, pessoas como ela são raras hoje em dia. Falaria a loira de olhos negros, olhando para Anagaki, que sorri e olha para a Dani. Takemichi, pode deixar. Exclamaria o loiro falsificado de olhos azuis, fazendo Melissa e Draken abrirem um pequeno sorriso e os quatro saem juntos. Após um tempo, o quarteto estava numa estrada calma, andando de bicicleta. Melissa sentava-se na garupa da sua, enquanto Anagaki a pilotava. Ina, com a sua bicicleta, estava ao lado dos dois e Ryuguji um pouco atrás. Takemichi, ei, Melissa, por que você se interessou por mim naquela hora? Perguntaria o Anagaki, olhando por cima de seu ombro. Melissa, que pergunta idiota, responde Asano, revirando os olhos. Takemichi ri e volta a prestar atenção na estrada. Eu tenho um irmão 10 anos mais velho, começa a loira, bem, ele está morto agora. A afirmação pega Anagaki Tachibana de surpresa. Ele era descuidado. Sempre, calmamente, desafiando caras maiores e mais fortes que ele em brigas.
Por mais que o tema fosse um tanto sensível, Melissa falava sobre ele com leveza, admiração e com um sorriso nos lábios. Takemichi, ele deveria ser um cara bem legal. Branda o loiro falsificado de olhos azuis, sorrindo enquanto olha para a loira. Ina, um tanto parecido com você, né Takemichi-kun? Falaria a ruiva com uma pequena raiva enquanto puxava a bochecha de seu namorado. Melissa, você está certa, Tachibana-san. Afirmaria a loira de olhos negros, puxando a atenção de Ina. Eles são bem parecidos, quer dizer, o Takemichi é mais violento e apanha mais, mas eles são parecidos. Takemichi ri em derrota. Ina, você quer levar outro soco, Melissa-san? Perguntaria a Tachibana, ameaçando a loira, que apenas sorri para a ameaça. Após mais algum tempo, eles param suas bicicletas em cima de um morro e observam a paisagem. Melissa, essa é uma época onde os delinquentes são chamados de merdas, não é? A pergunta retórica da loira coloca Takemichi e Tachibana para pensar. Takemichi, isso é verdade. Depois desse tempo, delinquentes são, frequentemente, chamados de coisas assim. Pensaria o Anagaki, falando consigo mesmo e depois olhando para Asano. Melissa, na geração do meu irmão, havia várias gangues nessas áreas. Você iria ouvir a sua própria intuição e agir por isso. Falaria a loira de olhos negros, sorrindo para o casal. Todos agiam como se fosse grande coisa. Começa Asano. Draken, mas no fim, só sabiam brigar. Terminaria a loira de olhos negros com uma tatuagem de dragão na cabeça. Melissa, mas todos eles cuidavam uns dos outros. O que tinha de errado nesses caras? Perguntaria a Asano se sentando. É por isso que eu vou criar uma nova era dos delinquentes. A loira olha para Takemichi e sorri. Você deveria me acompanhar nessa jornada. Eu fiquei feliz com você, Anagaki Takemichi. Após a afirmação de Melissa, Hinata entra na frente de Anagaki, deixando os dois líderes confusos. Só se eu for junto. Afirma a ruiva, com determinação no olhar. Draken e Nikkei ficam surpresos, assim como Anagaki. Ah, droga, meu curso. Diz a Tachibana, olhando para o seu celular. Até pessoal. Diz a ruiva, saindo do local com sua bicicleta. Draken, ela é bem excêntrica, né? Pergunta o loiro de olhos negros e com uma tatuagem de dragão na cabeça, sorrindo, observando, junto dos outros dois, a garota ir embora. Takemichi, sim, ela é, responde o loiro falsificado de olhos azuis, também sorrindo. Melissa, ela é o tipo de pessoa que se colocaria na linha de frente por quem ama, igual você. Afirma a loira de olhos negros, fazendo o Anagaki rir. E, ela com certeza faria isso. Melissa se levanta e caminha até sua bicicleta, junto a Draken. Pense sobre a minha proposta, Anagaki Takemichi. Após o dizer, a garota sobe em sua bicicleta, junto a Draken e ambos vão embora. No próximo dia, Takemichi e Hinata estavam num trem lotado. Ao lado deles, um trio de jovens garotos fazendo barulho e vendo alguma coisa em seu celular. Ei! Vocês estão ocupando espaço demais. Diz a ruiva, com uma voz firme, em frente aos garotos. Não teria problema se vocês estivessem sozinhos, mas aquela idosa está de pé, certo? Seu tom de voz muda para um doce e gentil repentinamente. Que tal deixá-la se sentar também? Pede Ina, gentilmente, e o trio de garotos o fazem, se espremendo um ao lado do outro. Ina vai até a senhora e a ajuda a se sentar no espaço que os garotos liberaram. Takemichi, a Ina é incrível. Pensa o loiro falsificado de olhos azuis com um sorriso. Sorriso esse que aumenta um pouco mais quando a garota se aproxima. Após algum tempo, o trem já estava um pouco mais vazio e Tachibana e Anagaki se sentaram em um assento. Ina, obrigado por vir às compras comigo. Diz a ruiva, de maneira alegre. Takemichi, sem problema algum, responde o loiro falsificado de olhos azuis. Ina, então, você foi bem nas provas? Pergunta a Tachibana, inclinando um pouco seu corpo. Provas, Takemichi, que nostalgia, fala o loiro falsificado, em sussurros. Ina, você disse alguma coisa? Pergunta a ruiva de olhos da mesma cor, confusa. Takemichi,
Não, eu não disse nada não. Responde o loiro falsificado de olhos azuis envergonhado. Ina, você estudou bastante, certo? Afinal, você tem um sonho. Afirma Tachibana, se levantando enquanto o trem para. Takemichi faz o mesmo. Takemichi, sonho. Eu tinha um sonho. Se pergunta o garoto, em sua mente. Ina, certo. Eu decidi. Eu vou te ajudar a estudar. Afirma a ruiva de olhos da mesma com um sorriso meigo no rosto, o que deixa o loiro um pouco corado. Takemichi, tudo bem por mim? Responderia o loiro falsificado de olhos azuis, sorrindo de volta. Ambos saem do trem e partem em direção ao apartamento de Hinata. Eles entram em sua casa e partem para o quarto da garota. Takemichi, ao entrar, fica envergonhado. Você está bem, Takemichi-kun? Pergunta a Tachibana, estranhando o comportamento de seu namorado. Takemichi, não, eu tô de boa, é só que é minha primeira vez no quarto de uma garota. Hinata cora e puxa as bochechas da Amagaki. Nesse meio tempo, uma mulher, usando com os cabelos longos, de mesma cor que os de Hinata, amarrados e jogados por cima de seu ombro, usando uma camisa de mangas compridas por baixo de um avental e uma saia longa, entra no quarto, segurando um prato de metal reto, com 2 copos de limonada em cima. Perdão, não deu tempo para preparar nada para vocês comerem. É a primeira vez que a Ina traz um garoto pra cá. Falaria a mulher que parece ser a mãe da ruiva, a deixando corada. Takemichi, não, tá tudo bem. Não precisa se preocupar com isso, branda o loiro falsificado de olhos azuis, envergonhado. Hinata se levanta e começa a levar a mulher para fora. Mamãe, já chega. Diria a ruiva levando a sua progenitora para fora. Mãe da Ina, ok, ele é seu namorado. Pergunta a mulher, sorrindo mamãe. Antes de Ina fechar a porta. Ina volta para Nagaki e ambos começam a estudar. Ina, obrigada por salvar o meu irmão daqueles delinquentes. Diz a ruiva de olhos da mesma cor, chamando a atenção do Nagaki. Nosso pai é um homem ocupado, e não costuma vir para casa. O Naoto odeia isso nele. Mas agora, do nada, ele disse, eu vou ser igual ao papai. Após Ina terminar seu monólogo, Takemichi olha confuso. Nosso pai é policial, diz a Tachibana. Takemichi também sorri e olha para o teto. Eu fico pensando se a pessoa salva não fui eu. Hinata o olha confuso. Takemichi abre um sorriso com seus lábios, eu tenho certeza de que ele vai se tornar um ótimo policial. Tachibana segura sua cabeça com a mão direita e olha para Nagaki, sorrindo. Ina, Takemichi-kun, você mudou, afirma a ruiva de olhos da mesma cor. O que você quer dizer com isso? Pergunta ela com um certo receio. Vamos ver, você ficou mais gentil e parece mais fofo e compreensivo. É como se eu estivesse falando com alguém bem mais velho que eu. Afirma a Tachibana, fazendo com que Takemichi acabe sorrindo e coce a sua nuca. Ina, tem muitas coisas que eu ainda não sei sobre você, Takemichi-kun. Como o Melissa-san disse, que você é mais violento que o irmão dele, o que quis dizer com isso? Takemichi trava e seu braço direito começa a tremer. Mas, de repente, uma explosão de fogo artifício é escutada por ambos, retirando a atenção deste assunto dos dois. Ina, fogos de artifício. Anuncia a ruiva de olhos da mesma cor com um brilho nos olhos e demonstrando animação. Vamos no telhado para ver. Diz ela, correndo em direção para fora de casa. No telhado, Takemichi estava alguns poucos metros atrás de Tachibana. Porra, eu tô feliz pra cacete. Eu nunca tinha me sentido assim na minha vida passada. Pensava o Nagaki, olhando para Hinata, com um sorriso nos lábios. Eu quero ficar com ela para sempre. Takemichi anda um pouco chegando perto de Ina e aperta a mão de alguém. Ao olhar para a direção de mão que ele segurou, ele vê o Naoto e, na batida de seu coração, ele vê algumas visões, que seriam do Akun do futuro, se matando e pedindo para ele proteger o Draken caído no chão morto e um cara loiro esfaqueando outro loiro que ele nunca viu na vida.
Após essas visões, Takemichi fica assustado, mas logo se recompõe e guarda seus sentimentos, e indo até a Ina pegando em sua mão, fazendo ela olhar para ele e aproveitando isso o Anagaki a beija e logo depois pedindo passagem com a língua, no qual a Tachibana aceita. Aquele beijo transmitia sentimentos, sendo amor e carinho que ambos Anagaki e Tachibana sentiam um pelo outro. Naoto, Eka, que nojo! Falaria um moreno de olhos azuis, colocando sua língua para fora para demonstrar que aquilo era nojento. Essa ação só fez com que Takemichi e Ina sorrisem e depois continuassem vendo os fogos de mão dadas. Alguns dias depois, Takemichi e Ina estavam andando pelas ruas depois de estarem voltando de um encontro com eles, entrando dentro de uma loja e Takemichi compra uma garrafa de água para ela e um pão recheado com doce de feijão para sua namorada. Ao ver o sorriso da Tachibana, o brilho nos olhos de Anagaki voltam, um brilho fraco, mas está lá. Os dois olham para a estrada em frente deles e Ina diz: Takemichi-kun, você está tão mais legal ultimamente. Diria ela com um sorriso no rosto, chamando a atenção do rapaz. Agora você está com um sorriso amigável e um modo gentil de falar. Naquele dia que vimos os fogos de artifícios, você foi muito carinhoso comigo, mas logo depois foi para casa de repente, e depois também, na escola, agindo de modo estranho. E ainda assim, hoje, você fez aquela expressão gentil. Sem esperar, Anagaki a abraça, me desculpa. Falaria o loiro falsificado em um sussurro, fazendo Hinata corar um pouco. Ina, não precisa de tudo isso também. Exclama a ruiva desviando o olhar, com o rosto vermelho. Takemichi separa o abraço e sorri para Tachibana, quando seu celular começa a tocar. Ele pede licença para sua namorada e atende o telefone. Aê Takemichi, que cê tá fazendo agora? Era Draken do outro lado do telefone. Takemichi, agora, antes que ele pudesse terminar, o poste o corta e diz, tanto faz. Venha para o Santuário Musashi, no Rio Tama. A gente tá reunindo todo mundo. E o celular é desligado por parte de Draken, o que deixa o Takemichi um pouco irritado pelo poste ter desligado na cara dele. Takemichi, Ina-chan, Antes que ele pudesse terminar. Ina, o Draken-kun quer me encontrar, diria a ruiva, sorrindo. Takemichi sorri e também começa a andar junto dela em direção ao local. No meio do caminho, com vários assuntos aleatórios correndo entre eles dois, Hinata o pergunta, Takemichi-kun, o que você acha realmente importante? Falaria a ruiva deixando o Anagaki um pouco confuso com a pergunta. Takemichi, para mim, são momentos como esse. Só nós dois, caminhando e conversando sobre assuntos aleatórios. Ina corre um pouco à frente de Takemichi e olha por cima do ombro com um sorriso amável. Espero ter mais momentos assim com você. Falaria a ruiva logo voltando a andar ao lado de seu namorado. Ao chegar no local marcado por Draken, eles descem uma escadaria e Ina fica confusa por não ter ninguém ali. Tem certeza que esse é o lugar certo? Questiona a Tachibana, enquanto se senta nas escadas. Takemichi, sim, já eles devem chegar. Responderia o loiro falsificado de olhos azuis, ficando em pé, ao lado da Tachibana. Após alguns minutos, ambos escutam barulhos de motos e veem pessoas vestindo uma blusa preta com escritas em amarelo dourada. Takemichi, eles chegaram, falaria o loiro falsificado de olhos azuis, se pondo um pouco na frente de Hinata. Fica perto, tá? Eu confio no Mickey e no Draken, não neles. Alertaria o Anagaki, levantando a garota, segurando-a pela mão. Uma dupla da gangue se aproxima do casal. Isso não é um show, seu pedaço de merda. Dá-o fora daqui. Diz o mais alto da dupla, com o cabelo castanho e curto Takemichi. Dá pra calar a boca. Retruca Anagaki com seu olhar vazio. Se você não calar, eu quebro sua mandíbula, diria o loiro falsificado, se pondo em frente de Ina e olhando diretamente nos olhos do delinquente. Delinquente, quem você pensa que é? Aqui é o encontro dos Toman. Diz o mais alto segurando a gola do Anagaki, mas antes dele a puxar, Takemichi aperta o pulso do garoto e olha dentro dos olhos. Takemichi, é melhor você soltar, alerta o Anagaki.
Mas, antes que pudesse acontecer alguma coisa, um outro membro da Toman, de cabelos, também curtos, mas menos que os do encrenqueiro que segurava Nagaki, de cor lilás claro, para os dois. Você seria o Anagaki, não? Pergunta o garoto de olhos e cabelo da cor lilás. Takemichi, sim, sou eu. Responderia o loiro falsificado de olhos azuis sem olhar na direção da voz que perguntou quem ele era. Por que você tá arrumando encrenca com os convidados da comandante? Pergunta o garoto e olhos da cor lilás. O encrenqueiro solta Takemichi e depois se desculpas, se curva. Depois vai embora. Foi mal por isso Anagaki, meu nome é Mitsuya Takashi. Vou precisar que você me siga, diria o garoto de cabelos e olhos lilás revelando seu nome. Takemichi dá de ombros e se vira para Ina, voltando o pequeno brilho em seu olhar. Se você querer, pode ir embora, fala, com pesar na voz, segurando os ombros da garota. Ina balança sua cabeça negativamente e sorri. Lembra, um protege o outro, certo? Anagaki sorri e segura a mão dela, começando a seguir o Mitsuya, que os leva até Draken e Melissa e outras pessoas junto a eles. Melissa, opa! Ei Takemichi! Foi mal te trazer aqui tão de repente. Falaria a loira de olhos negros, sorrindo para Nagaki. Draken, por que diabos você trouxe sua namorada? Questiona o loiro de olhos negros e da altura de um Lost chegando perto dos dois. Takemichi, foi mal. E que quando você ligou a gente tá no meio de um encontro, fora que eu fazia a menor ideia que seria esse tipo de encontro. Responderia o Anagaki olhando nos olhos do poste. Draken. Oi Ina-chan, me desculpe por te ameaçar aquele dia. Era só pra testar o Takemichi. Falaria o loiro de olhos negros e com o tamanho de um poste, se abaixando para ficar na altura de Hinata. Hinata, não tem problema. Responde a Tachibana, com um pequeno sorriso em seu rosto. Draken, ei, Emma. Branda o loiro de olhos negros com o tamanho de um poste, chamando uma garota de cabelos e olhos amarelos. Emma. Já tô indo, diz uma voz calma e, quase, preguiçosa. A dona dessa voz se revela Emma, o que não foi uma surpresa para Takemichi. Draken, essa aqui é a namorada do Takemichi. Diz Draken apresentando Ina. Quero a você a proteja. A loira olha para Nagaki, sorri e acena com a sua mão direita. Emma, oi pequeno alcoólatra. Takemichi suspira e olha para Ina. Takemichi, anã de jardim. Retruca o loiro falsificado de olhos azuis dando um leve sorriso. Ina, quem é o pequeno alcoólatra? E Takemichi-kun, por que você a chamou de anã de jardim? Perguntaria a ruiva com raiva disfarçada de ingenuidade em sua voz. Draken, Takemichi, você conhece a Emma? Questiona Draken com o olhar fixo em Anagaki. Ina, contendo seu ódio, olha para Emma e diz, o que você quis dizer com pequeno e alcoólatra? Pergunta a ruiva com algumas veias aparecendo demonstrando sua raiva. Takemichi, ei, Ina-chan, o que? Antes de Anagaki terminar a sentença, Tachibana lança um olhar mortal para ele, fazendo o mesmo recuar um pouco. Ina, poderia me responder senhorita? Questiona a Tachibana novamente olhando diretamente para Emma. Emma, e que durante a sexta série, quando eu e ele estudávamos na mesma sala, ele acabou tendo que pegar um desafio e bebeu 1 litro inteiro de vodka e ficou muito bêbado, e por causa disso acabei dando esse apelido para ele. Responderia a loira de olhos ao questionário feito pela ruiva. Ina/Draken/Melissa, Takemichi, você é uma garrafa de vodka inteira? Perguntariam os três muito assustados. Takemichi, infelizmente isso é verdade. E eu chamo ela de anã de jardim porque na quinta e sexta série ela era a mais baixa da sala. Falaria o loiro falsificado de olhos azuis, se explicando para todos do local. Primeira temporada, capítulo 5. Takemichi vs Baji, o despertar sombrio. Takemichi, infelizmente isso é verdade. E eu chamo ela de anã de jardim porque na quinta e sexta série ela era a mais baixa da sala. Falaria o loiro falsificado de olhos azuis, se explicando para todos do local. Takemichi se aproxima, ficando na frente de Ina, fazendo um cafuné em sua cabeça. Eu te amo.
diz o loiro falsificado de olhos azuis, sorrindo. Mas agora, eu tenho que ir. Emma-san, poderia explicar melhor a situação para a Ina-chan enquanto cuida dela? Emma. Sim, responde a loira de olhos alaranjados novamente, no tom preguiçoso de antes. Ina. Se cuida Takemichi-kun. Pediria a ruiva com uma face preocupada para logo depois sair junto da irmã do Sano. Takemichi, então, se aproxima de Draken, que assim como todos, usava o uniforme da Toman, o havia chamado há pouco tempo. Ao ficar ao lado de Ryuguji, o mesmo se coloca ao lado de Melissa, que veste um uniforme um pouco diferente. Ele veste um jaqueta bem maior que o dos demais, quase como um sobretudo. Ele deixava sua jaqueta aberta e não visita nada por baixo, deixando seu peitoral à mostra. Draken. Ei! Junte-se todos. Vamos começar a reunião. Alertar ao loiro de olhos negros, chamando a atenção dos outros membros da Toman. Após o berro, todos os membros se posicionam um lado do outro e se curvam em 90 graus com seu torso. Os membros que não conseguiram ficar ao lado, ficam atrás da fila, formando outra, e assim por diante. Coadjuvantes. Bom trabalho, presidente. Gritam todos os membros curvados, enquanto Melissa, Draken e Takemichi passavam num caminho ao meio de todos. Draken ficava atrás de Melissa e o Anagaki fica atrás de Draken. Após andarem um pouco, Takemichi, Melissa e Draken subiam os degraus de um pequeno templo. Draken e mais alguns membros da Toman, junto de Takemichi, ficam mais próximos do templo e Melissa se posiciona na primeira escada de cima para baixo e olha para todos, que se aproximavam, fechando o caminho e deixando de se curvar. Draken estava logo atrás dele e se mantinha em silêncio. Takemichi. Nossa, a atmosfera mudou completamente quando Melissa se colocou em frente de todos. Pensava o Anagaki, impressionado com a imponência da invencível Melissa. Essa é o presidente da Toman, Melissa. Estamos reunidos aqui por causa do caso Moebius. Começa a loira, com um tom de voz sério e alto. Quando eles vierem nos enfrentar, vai ser uma batalha sangrenta e brutal. Takemichi. Moebius, disputa. Pensava o Anagaki de olhos azuis rava confuso. Melissa. Se vamos nos enfrentar, vai ser perto do festival Musashi, exclamaria a loira enquanto se senta no degrau e sorri com os olhos fechados. Então, vou ouvir o que cada um tem a dizer. Takemichi fica confuso, mais ainda do que estava, e Draken pede para Mitsuya explicar a situação para Nagaki e Mitsuya. Moebius é uma gangue de motoqueiros 2 gerações mais velha que a Toman. Eles controlam a região de Shinjuku. Explicaria o Takashi, com sua voz moderadamente baixa, para o garoto ao seu lado. Takemichi, eu pensava que a Toman controlava essa área, assim como Shibuya. Responderia o Anagaki, no mesmo tom de Takashi. Mitsuya, sim, a gente manda em Shibuya, mas Shinjuku é outra história. Responde o de cabelo lilás. E, além do mais, nós, Toman, somos bem novos. Dizia ele, com um sorriso discreto. Mas bem, essa disputa, antes de Takashi terminar sua frase, o loiro no qual ele conversava, leva um chute na costela. Ao olhar para trás, vê a mesma dupla de antes, além do alto, ele consegue ver o menor mais claramente. Era um garoto de cabelos loiros e raspados nos lados, com a frente penteada no topete. Além disso, ele era um pouco acima do peso com uma cicatriz na boca. Takemichi, filha de uma puta. Gritaria o loiro falsificado de olhos azuis. Isso doeu. O Anagaki demonstra raiva graças ao alto tom de voz. Tem algum problema? Perguntara ao maior, de cabelos castanhos, se colocando em frente a Anagaki. Takemichi, sim, seu puto. Tem problema. Responderia se levantando, e o fitando com seu olhar franzindo as sobrancelhas. Após se levantar, Takemichi se prepara para socar a boca do estômago do mais alto, mas é parado por Mitsuya, que segura seu ombro. Mitsuya, não faça isso, cara. Alerta Takashi, com um olhar compreensivo estampado em sua face e conseguindo parar o Anagaki que começa a respirar fundo, se acalmando. Mitsuya se coloca na frente de Anagaki, olha para os dois e diz: Tapian. De novo. Briga o de cabelos lilás. Peia.
Esse cara aí espancou um dos nossos membros do esquadrão. O que o Massa durante uma luta responde o mais alto de olhos castanhos claros com agressividade. Pashin, como pretende nos pagar por isso, em Managaki? Implicaria o loiro, com uma cicatriz na boca, se aproximando mais de Mitsuya, consequentemente de Takemichi. Takemichi, que tal eu fazer a mesma com eu fiz com ele? Responde de maneira atrevida com um sorriso. Você aceitaria isso? Perguntaria o Anagaki, deixando a dupla com ainda mais raiva. Mitsuya, parem vocês três, porra! Gritaria o Takashi, já de saco cheio com a situação. Tá, você não pode simplesmente sair chutando um convidado do presidente assim. Alertaria, novamente, o Takashi. E o caso do Kiyomasa, ele estava se aproveitando do nome da Toman para fazer lutas clandestinas. A culpa não é do Anagaki se ele era fraco pra cacete. Explicaria o arrochado, com um tom de voz mais elevado. Pashin, eu não sabia de nada disso. Eu sou burro pra porra. Ou gritaria o loiro com cabelo na régua, se pondo em frente a Mitsuya. Péia, o cérebro do Pashin é gelatina. Gritaria, também, Peian chamando a atenção de Takemichi, que fica com uma gota atrás da cabeça pela fala do loiro. Mitsuya, se você não sabe, não se intromete, caralho. Responderia o Takashi com um tom bem elevado mostrando agressividade. A concentração da plateia estava na briga dos quatro, até que Draken se posiciona. Draken, eita! Cala a boca! Exclamaria o loiro de olhos negros à distância. Peian se curva e pede desculpas, enquanto Pashin dá de costas. Takemichi caminhava até Draken, após o mesmo fazer um gesto para se aproximar. Draken, foi mal por esses dois. Ele se curva um pouco e sussurra para Nagaki. Você tem coragem de puxar briga com um capitão da Toman no encontro dela? Branda o loiro de olhos negros com um pequeno sorriso nos lábios. Sua voz não transmitia nenhuma ameaça, apenas um pequeno tom de interesse. Takemichi não diz nada, ficando em um silêncio completo, até que Mitsuya chega perto de Nagaki novamente. Mitsuya, voltando ao assunto. Começaria o Takashi, com a voz baixa novamente. O líder da Moebius é um cara chamado Ozanai. Ele entrou numa briga com um amigo do Pá por uma coisa trivial. Depois disso, eles estruparam a namorada dele bem na sua frente, enquanto ele estava amarrado. Depois disso, amarram sua família e roubaram todo o seu dinheiro. E, como último recurso, ele foi atrás do Pá. Terminaria o arrochado de explicar o porquê da briga de gangues, com repúdio em seu olhar e voz. Takemichi estava horrorizado, mas ao mesmo tempo com raiva e nojo desse cara. Mitsuya, não é uma briga de criança, diz Takashi olhando para Nagaki. A Moebius é esse tipo de gangue, bem diferente da Toman. Após algum tempo, Pashin estava curvado em frente a Sano, que continuava sentado no degrau do templo. Melissa, então, o que você quer fazer? Questiona a loira de olhos, olhando o loiro que estava na sua frente. Pashin, eles são mais velhos que nós. E como a Toman, não podemos deixar que eles saiam desse jeito. Vai gerar muitos problemas para todo mundo, mas, é frustrante. Melissa. Antes de Pashin terminar, ele é interrompido por ele mesmo e começa a chorar. Melissa, não foi isso que eu perguntei. Exclamaria a loira de olhos negros de modo seco e sem muita emoção na voz. Você quer fazer isso, ou não? Pashin, eu quero fazer isso. Eu quero espancá-los até a morte, porra. Branda o loiro com uma cicatriz na voz, cheio de raiva carregada em sua voz. Melissa, com um sorriso e olhos fechados, diz: foi isso que eu pensei. Falaria a loira de olhos negros, se levantando e deixando Pashin confuso. Alguém aqui acha que seria um problema ajudar o amigo do Pá? Ninguém diz nada com a fala de Melissa. Não tem ninguém, né? Grita a loira com um grande sorriso amedrontador, e todos ali abrem o mesmo sorriso nos lábios. Nós vamos destruir a Moebius, diz Asano, sendo acompanhado com o grito de seus subordinados. A batalha decisiva será dia 3 de agosto, durante o festival Musashi. Termina ela se virando e olhando por cima dos ombros para seus companheiros. Takemichi, peraí, 3 de agosto. Será que aquela visão minha é verdadeira?
Não, isso é impossível. Não tem como eu ver o futuro. Pensaria o loiro falsificado, se perdendo em seus pensamentos. No dia seguinte, já era 4 horas da tarde, e Takemichi estava indo treinar em seu dojo. No caminho ele se encontra com Shifuyu, que estava andando com um garoto de longos cabelos pretos e olhos castanhos escuros. Shifuyu, opa, ai Takemichi? Indagaria o loiro de olhos verdes, se aproximando do falsificado com um sorriso no rosto. Takemichi, oi Shifuyu. E, quem é ele? Perguntaria ao loiro falsificado de olhos azuis, olhando para o moreno atrás do loiro. Shifuyu, esse é meu amigo, Keizuki Baji, ele é o capitão da primeira divisão da Toman. Exclama o loiro de olhos verdes, apresentando o moreno que se chama Baji. Baji, o Shifuyu me contou sobre você, ele disse que você o derrotou, então que tal lutar comigo? Perguntaria ao moreno de olhos castanhos escuros. Takemichi, é claro, podemos lutar no tatame do dojo, se o sensei deixar. Responderia o loiro falsificado de olhos azuis. Shifuyu, estou animado para ver vocês dois lutando. Branda o loiro de olhos verdes, olhando na direção dos outros dois. Alguns minutos depois, os três chegam no dojo com Shifuyu explicando a situação para Kuji, que deixaria Takemichi e Baji lutarem em seu tatame. Os dois lutadores teriam trocado de roupa e agora estavam ambos com as roupas de treinamento e agora estavam na arena. Baji, espero que isso seja uma boa luta, eu realmente gostei de você. E ficaria triste se você não conseguisse me divertir nem um pouco. Falaria um moreno de olhos castanhos escuros. Takemichi, digo o mesmo pra você, já que me deixou animado. Diz o Anagaki com um sorriso confiante em seu rosto. Baji logo avança na direção de Takemichi com um gancho de direita que seria defendido pelo Anagaki, que contra-ataque com um cruzado de esquerda no qual Keizuki se esquiva. Takemichi logo desfere um chute na qual o moreno se defende cruzando os braços em formato de X, o Keizuki se recompõe desferindo um socão de direita acertando a barriga do loiro falsificado, que acaba cuspindo saliva pelo impacto sofrido. O moreno não dá tempo pro loiro se esquiva, e desfere um cruzado de direita mirando o rosto do Anagaki, que se esquiva e acerta uma joelhada no bucho do Keizuki, seguido de um soco na cara que faria Baji cuspir saliva e ser arremessado no chão. Anagaki desfere mais um chute mirando as costas do Keizuki, que estava caído no chão, porém mesmo caído o moreno consegue se esquivar e num movimento rápido aplica uma rasteira, fazendo o loiro cair no chão com a guarda aberta. Baji se levanta e rapidamente acerta um soco no bucho de Takemichi, que logo se recompõe e acerta um chute no bucho do Keizuki, que seria jogado para trás. O loiro se levanta e desfere um soco no rosto do moreno, derrubando no chão. Anagaki se estava em cima do Baji, aplicando uma cotovelada na barriga do moreno, que cuspe saliva. Takemichi desfere um soco mirando o rosto do Keizuki, que se defende e acerta um chute na barriga do Anagaki, o jogando para trás. Ambos se levantam com Baji desferindo um gancho de esquerda, no qual o loiro se esquiva e desfere um cruzado de direita, porém o moreno se esquiva. O moreno desfere um soco na qual o loiro se esquiva, e segura o braço do Keizuki, o erguendo para logo depois o socar. Baji percebe a intenção do loiro e quando foi erguido no ar, ele prende o Anagaki com uma chave de perna, assim enforcando Takemichi, que estava começando a perder o ar, mas por incrível que pareça, ele estava calmo e no golpe rápido o Anagaki segura os braços do Keizuki, o jogando no chão. Baji, você realmente é bom, me surpreendeu. Em respeito a você irei começar a lutar a sério. Indagaria um moreno de olhos castanhos escuros com um sorriso confiante em seu rosto. Takemichi, que honra, vou ver o capitão da primeira divisão da Toman lutar a sério, já que é assim também não tenho motivos para me segurar. Exclamaria o loiro falsificado de olhos azuis com um sorriso em seu rosto demonstrando sua confiança. Os dois se colocam em posição de luta e não param de sorrir. O moreno toma a iniciativa e desfere um socão de direita na qual o loiro se esquiva e num movimento rápido acerta um socão no rosto do Keizuki, que iria para trás, com sangue escorrendo de seu nariz. Baji olha para seu sangue em seu nariz, o tirando com a mão e dando um largo sorriso de empolgação. Logo depois o moreno arranca na direção do Anagaki, desferindo um chute mirando a cabeça do loiro, que se defende, sendo jogado um pouco para trás.
Baji continua desferindo um gancho de direita no queixo do Anagaki que seria acertado em cheio sendo arremessado para trás. No ar o loiro desfere um chute acertando o queixo do moreno que seria jogado para trás. Ambos cairiam no chão, sentindo dor nas costas pelo impacto recebido pela queda, e o impacto com o chão. Os dois se levantam e novamente se põem em posse de luta, com ambos se atacando, e acertando um socão no rosto um do outro, e ambos seriam jogados para trás. Baji logo arranca na direção do Anagaki, que faz o mesmo indo na direção do Keizuki, com o loiro desferindo um cruzado de direita no qual o moreno se esquiva e aplica um socão no rosto do Takemichi que seria acertado em cheio sendo jogado para trás e caindo no chão. O loiro se levanta e logo parte para cima do moreno, desferindo um chute no rosto do Keizuki que não teria chance de defesa e seria acertado em cheio, sendo jogado para trás, além de ser arrastado por alguns metros no chão. Baji, foi um bom chute. Se tivesse acertado minha cabeça em vez do rosto eu com certeza teria sido nocauteado. Falaria um moreno de olhos castanhos elogiando o chute dado pelo loiro. Takemichi, obrigado pelo elogio. Seu último soco também doeu pra caralho. Exclamaria o loiro falsificado de olhos azuis, respondendo ao elogio feito pelo moreno. Shifuyu, eles dois são realmente incríveis. Indaga o loiro de olhos verdes, brilhando ao ver aquela trocação de golpes. Akoji, o Baji claramente tem mais experiência em artes marciais, porém o Takemichi é mais rápido e sua resistência também é algo impressionante. Branda um moreno analisando o combate. Enquanto isso, Baji correria na direção do Takemichi, desferindo um cruzado de direita no qual o Anagaki se esquiva e acerta uma joelhada no bucho do Keizuki que cuspe saliva, e aproveitando a distância entre ele e o loiro, ele desfere um socão no Anagaki que é surpreendido indo um pouco para trás. Shifuyu, eles estão praticamente do mesmo nível, quem será que vai ganhar essa luta? Perguntaria ao loiro de olhos esmeraldas impressionado com a luta em sua frente. Akoji, se a luta acabar rápido, quem vence é o Baji. Se a luta demorar mais, o Takemichi vence. Observaria um moreno analisando o combate, impressionando o loiro com o rápido raciocínio de seu sensei. Takemichi avançaria na direção de Baji, desferindo um socão, mirando o rosto do Keizuki que se esquiva, e desfere um socão no bucho do Anagaki cuspindo sangue. Aproveitando isso o moreno desfere um chute no loiro jogando pro chão e mandando ele alguns metros para trás. Baji tenta finalizar a luta com um chute, porém o Takemichi se esquiva e acerta um socão no bucho do moreno seguido de dois chutes, um no queixo e o outro na barriga o jogando no chão ferido. O moreno correria na direção do Anagaki, desferindo um socão no bucho do loiro que cuspe sangue, seguido de dois socos no rosto mandando do Takemichi pro chão cuspindo sangue. Takemichi logo se recompõe e desferindo um chute no rosto do Keizuki que se defende, colocando seu braço na frente. O loiro continua atacando desferindo um socão, mirando o rosto do Keizuki que se esquiva e acerta um cruzado de esquerda no rosto seguido de uma cotovelada na barriga do Anagaki o jogando no chão. Baji, a luta já acabou, ele com certeza já está nocauteado. Falaria um moreno de olhos castanhos com um olhar sério vendo o Anagaki caído no chão. Shifuyu, o Takemichi lutou bem, mas ele ainda não está no nível do Baji-san. Indagaria o loiro de olhos esmeraldas olhando o Anagaki caído no chão. Akoji, a verdadeira luta vai começar agora. Pensaria um moreno de olhos azuis, sorrindo e vendo Takemichi se levantar. Baji, como ele se levantou, os últimos golpes que eu dei poderia facilmente desmaiar alguém. Espera aí, os olhos deles estão totalmente vazios. Será que ele também tem a impulsividade negra igual a da Melissa? Pensaria um moreno de olhos castanhos assustado, ao ver que o Anagaki se levantando e por de seus olhos. Takemichi rapidamente iria na direção do Keizuki, desferindo um forte chute na cabeça do moreno que cairia no chão, cuspindo sangue pela força do golpe. O loiro pegaria um moreno pelo pescoço e o ergue jogando ele no chão, e em seguida desfere um chute, jogando o Keizuki na parede e o nocauteando na hora. Shifuyu iria na direção dos dois, ficando na frente do Baji e diz: para Takemichi, o Baji-san já está nocauteado e você já ganhou a luta, você já pode parar. Branda o loiro de olhos esmeraldas.
O Anagaki iria na direção do Matsuno, aplicando um chute na barriga do loiro. Mais novo que cuspe sangue, o mais velho logo acaba com aquilo, dando um socão na cara do Shifuyu, que cai desmaiado no chão. Akoji, pronto Takemichi, o show acabou. Brandão Moreno desferindo um socão no bucho do Anagaki, fazendo ele cuspir sangue, seguido de um chute na nuca do loiro, que cai no chão desmaiado. Após alguns minutos, Takemichi acorda e percebe estar deitado numa cama. Ele logo se levanta, se vendo num quarto. Ele olha pro lado, vendo Shifuyu, Baji e Akoji sentados em algumas cadeiras olhando pro loiro. Takemichi, o que aconteceu? Perguntaria ao loiro falsificado de olhos azuis, olhando pros três ao seu lado. Akoji, sua impulsividade negra saiu de novo e você nocauteou o Baji e o Shifuyu, mas eu consegui te nocautear. Responderia um moreno olhando na direção do loiro. Takemichi, me desculpem, Shifuyu e Baji, eu realmente não queria fazer isso. Falaria o loiro abaixando sua cabeça como forma de pedir desculpa. Shifuyu, tá de boa, você não está totalmente em si. Exclamaria o loiro de olhos esmeraldas com um chute pequeno sorriso em seu rosto. Baji, isso mesmo, você não teve intenção de me ou desmaiar o Shifuyu. Indagaria um moreno de olhos castanhos também sorrindo pro Anagaki. Takemichi, bom, já está tarde, tenho que ir pra casa, minha mãe pode estar preocupada. Branda o loiro falsificado de olhos azuis saindo do local. Shifuyu, eu também estou indo, tchau Akoji sensei e Baji-san. Diria o loiro de olhos esmeraldas também saindo do local. Baji, eu também já estou indo. Falaria um moreno de olhos castanhos saindo do local.